Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela possibilidade, a oportunidade, grande oportunidade de estar aqui apresentando. Eu peço que, se o áudio começar a travar, alguma coisa do tipo, vocês falem comigo pelo áudio também, porque por aqui eu não consigo ver o chat, tá? Eu sou muito grata, muito feliz por essa oportunidade. Sou professora da Rede Pública de Minas Gerais, né? É uma área um tanto complexa, né? Acredito que todos tenham alguma noção, né? Alguma ideia do que é uma escola pública, ou talvez até tenha passado por uma, né? Ao longo da sua trajetória aí. E o papel do biólogo, né, a possibilidade de ter um biólogo em sala de aula, principalmente nos dias de hoje, é uma questão assim, extremamente importante e que a gente não pode deixar de entender qual que é verdadeiramente a função, né, a possibilidade, o potencial de um professor biólogo em sala de aula, né? Então, eu vou estar falando sobre a formação, sim, docente de um biólogo, mas sempre trazendo para a minha história, sobre a minha trajetória de vida, o que me fez chegar aqui, o que me faz continuar aqui, porque, como eu já disse e está escrito aí, a educação é um lugar de confrontos, é um lugar de desafios, é extremamente desafiador, né? Mas a cada dia eu percebo que desse local brota a cada dia uma esperança, e essa esperança não termina, sabe? Toda vez que eu assisto um noticiário, eu leio uma notícia sobre as situações devastadoras que têm acontecido, não só no nosso país, e não só relacionadas ao meio ambiente, eu me volto mais ainda para a sala de aula. Isso me dá força para estar na sala de aula, para enfrentar os desafios que estão ali, né? Porque talvez a gente não consiga enfrentar, a gente não tenha, eu, por exemplo, posso pensar assim, eu tenho muito pouco para fazer com as minhas condições, onde eu estou, com relação à minha geração, mas quando eu olho para a geração vindoura, né, para os pequenos que ainda estão por vir, é extremamente importante já estejam preparados para o que está acontecendo, para o que vai acontecer, né? É uma questão de precaução, uma questão de planejamento mesmo, e de projeto. É um projeto que existe mesmo para poder a gente ter esperança para essa nação, né? Quando se diz que educação é base, isso é um chavão, mas tem todo um fundo de verdade, né? Eu vejo ali em cada criança, cada adolescente, cada jovem, uma possibilidade de um futuro melhor, né? Quanto à minha formação, deixa eu passar aqui, né, vamos dizer assim, a minha bio, né? Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, né, licenciatura plena. Então, o meu curso não foi de bacharel, foi de licenciatura. Essa universidade é de Diamantina, né? Eu fiz o curso fiquei lá por 5 anos, formei em 2014. E desde 2014, assim, antes mesmo de me formar, eu já comecei a atuar como professora. Então, tenho 6 anos aí de experiência. Aí, para quem pensa, é muita coisa, bastante e tal, nada. Eu sou um bebê ainda, diante não por fazer pouco, mas justamente pela demanda que a educação exige de você, pede de você, sabe? Então, a formação de um professor, ela é lenta.
ela é gradual, processual, e precisa de paciência, sabedoria. A primeira escola que eu trabalhei foi no Colégio Militar, de Diamantina, e eu trabalhei como professora de laboratório. E já ali eu já tinha aquela motivação de fazer acontecer, aquela coisa toda de querer fazer os meninos mudarem o pensamento e mudar o mundo, e eles enxergarem o quanto o estudo é importante, aquela vontade mesmo e tal. A cada dia que passava, gente, era um tapa na cara. A cada dia que passava era uma decepção. Eu fui conhecendo um pouquinho mais o que era a realidade, do que era a realidade da escola militar, e posteriormente, né, depois disso eu fui para a escola estadual, onde eu estou atualmente. E aí eu fui começando a me entender mais, entender o que eu poderia fazer, como que eu poderia fazer, quando que eu poderia fazer, o que eu precisava para poder fazer, o tal do fazer acontecer, né? Eu vou mostrar mais na frente o que seria esse potencial de escola, o que uma escola, no caso a escola pública, qual o potencial que ela tem, que poderia desenvolver no estudante, né? Então, eu sabendo dessas coisas aí, eu tendo conhecimento delas, eu queria fazer já, né? Mas não é tão simples assim, por mais preparado talvez aí que você acha que esteja. Eu comecei a trabalhar em Diamantina mesmo e fiz o concurso que teve do estado e fiz para minha cidade. Então, hoje eu trabalho na minha cidade, que é Caetanópolis, aqui em Minas mesmo, e estou nessa escola atual há 3 anos. Bom, um biólogo bacharel pode atuar como licenciado e vice-versa? Então, vocês que estão aí, por exemplo, no curso de bacharelado, né? Se vocês tiverem vontade, né, interesse de atuar na educação básica, o que necessita, né, para poder conseguir fazer isso? Após a formação de vocês, conseguir o diploma de bacharelado, é necessário uma pequena complementação com disciplinas da área de licenciatura, disciplinas pedagógicas, para aí você estar apto para atuar na escola pública, aliás, na escola básica, né? No caso contrário, que foi o meu entre aspas, porque assim, até a minha formatura, até quando eu formei a faculdade, eu formei em 2014. Essa resolução aí, ela é de 2015, então eu ainda meio que fiquei livre dela, né? Foi uma resolução número 300, de 7 de dezembro, que diz o seguinte: o egresso dos cursos especificados no artigo 1º da Lei 6.684, de 79, que concluía a graduação após dezembro de 2015, deverá atender a carga horária mínima de 3.200 horas de componentes curriculares das ciências biológicas. Ou seja, o que é isso na prática? Você tem que ver a carga horária do seu curso. Se ele tiver menos que 3.200 horas, você então não poderia atuar como biólogo bacharel, né? Você poderia só atuar como licenciado. No meu caso, como eu formei antes, independente da carga horária do curso, eu poderia atuar tanto como bacharel quanto licenciada. E isso eu quero que vocês prestem atenção, porque até 2015, 2014, o que tinha de pessoas fazendo curso de licenciatura para atuar como bacharel, vocês não têm noção. É muita coisa mesmo. Inclusive, eu entrei para o curso de licenciatura querendo ser bióloga de campo.
E pela legislação até que vigorava até na época, eu poderia, numa boa, nada me impedia, né? Assim, não estou falando que é certo ou errado, mas eu quero levar vocês a refletirem um pouco sobre como que se dá a formação de um professor de ciências e biologia, pelo menos até essa época que eu formei. Aqui, né, sobre a questão do biólogo na sala de aula, eu peguei algumas notícias de algumas redes sociais, na verdade foi só o Instagram e o Twitter, notícias do estado de Minas, e uma do Trend Topics, que está, né, os termos mais comentados. Aqui a primeira é de uma notícia sobre a questão das queimadas, né? A segunda aqui sobre tráfico de animais silvestres. Aqui do Twitter, a terceira, o termo assim, que estava em alta, sendo compartilhado por qualquer tipo de pessoa que tivesse acesso a essa rede social, era a questão, eram termos científicos ligados ao coronavírus. E aí, por exemplo, a questão de explicamos por que é falso que o coronavírus morre em temperaturas acima de 36 graus Celsius. Ou seja, você vê a necessidade aí das pessoas entenderem o que é, o que não é verdade dentro da ciência. Então, a realidade que a gente está vivendo com relação aí à conservação do meio ambiente, aos processos que têm acontecido, que têm destruído a natureza em si, elas mostram quantas pessoas precisam entender sobre o assunto para poder falar. Porque hoje em dia a gente está precisando criar meios para desmistificar ideias que são facilmente divulgadas e propagadas, além de serem utilizadas como ferramentas políticas, como o discurso político, e isso é muito sério. Né? Isso traz repercussões que a gente nem imagina. Né? Então, as pessoas, elas apoiam uma ideia sem saber o que é essa ideia, simplesmente por causa de uma figura política, ou contra uma figura política. Entenderam? Então, é extremamente necessário esse conhecimento desses termos. Né? E a terceira aqui, mais uma notícia, que é a questão das queimadas que atingiu vários animais silvestres, questão de comoção mesmo, né, da população. E só que, além disso, eu estou tentando fazer vocês verem que como que essas notícias podem ser utilizadas pelas pessoas, né, em questão de discurso mesmo, né, para convencimento de outras pessoas. Teve uma das hashtags que eu esqueci de colocar aqui no slide, que foi imunidade de rebanho. Então, é um termo, assim, super científico e super rodado na internet. Né? Então, assim, nós precisamos problematizar isso. Nós precisamos ver a seriedade desses acontecimentos, porque os índices brasileiros de educação são péssimos. São péssimos. Eu vou dar um exemplo, eu ia falar exemplo, turma, de tanto que eu estou acostumada com os meninos. Mas é o seguinte, agora há pouco, o Estado liberou para os meninos fazerem uma avaliação diagnóstica. E, assim, ela não é obrigatória. O aluno não é obrigado a responder ela. Aí, eles dividiram as avaliações por área de conhecimento. Então, tinha as avaliações de ciências humanas, as avaliações de matemática, as avaliações de linguagens e de ciências da natureza, né? Os meninos, a procura pela prova de qualquer matéria, antes de tudo, já foi baixíssima. Poucos alunos têm feito as avaliações, têm tido interesse de fazer essas avaliações. O que eu não, assim, essa discussão é longa, porque
a forma que as aulas têm acontecido, e realmente a aprendizagem é baixíssima. Mas, ainda assim, poucos procuraram, e dentre os que procuraram, os que fizeram as provas de ciências da natureza, foi menor ainda o índice. Então, tipo assim, eu tive uma turma lá, por exemplo, que 23 alunos responderam de português, por exemplo, e pouquíssimos, tipo assim, 5 alunos responderam de ciências da natureza. Então, isso assim, eu fico assim, meu Deus, será que eu, por exemplo, tenho faltado em alguma coisa? Mas enquanto que eu vejo que eu tenho feito o mesmo que os meus colegas de outras áreas. Então, as avaliações externas, né, normalmente, que vêm do Estado, as avaliações nacionais e tal, geralmente elas cobram conteúdo de português e matemática, né? Pode até ter alguma questão de contextualização com conteúdos de ciências da natureza, enfim, mas ainda assim o enfoque é pouco. Então, os meninos não têm essa tradição. E além da dificuldade em si do conteúdo, né, dos conteúdos, porque aí ciências da natureza entra a química, entra a física, né, além da biologia. Então, isso, né, no meu ponto de vista, assim, mostra o quanto é urgente que os alunos, que os estudantes, crianças, jovens, eles conheçam, né, não é apenas ter informação, mas eles conheçam mesmo sobre ciências de maneira geral. Uma aluna me procurou essa semana falando sobre essa notícia, sobre esse tema. Não mandou foi notícia, né? Me perguntou assim, professora, é verdade que o coronavírus morre em temperatura alta? Aí eu já vi assim a intenção dela, né? Aí eu mandei para ela alguns sites, tirei o print de algumas reportagens de fontes confiáveis, comecei a conversar com ela, e assim, eu percebi que ela queria, me mostrou que assim, ou ela, ou a família dela, estava usando isso para falar que, não, acabou o coronavírus, porque assim, a questão de isolamento está cada vez menor, né? As pessoas, elas estão pensando que acabou a pandemia. E aí, coisas como essas acabam sendo usadas como argumentos. E assim, eu estou falando de uma aluna de segundo ano de ensino médio, entenderam? Então, é muito complicado e muito urgente essa questão do ensino, de um ensino por excelência, de um ensino que realmente leve conhecimento e não só formação para a sala de aula. Então, aí, o que seria, então, esse potencial de uma escola pública, né? O que uma escola pública de excelência poderia contribuir para um estudante, né? Primeira coisa aí que eu coloquei 3 pontos, mas, na verdade, envolve muito mais. A questão da construção do conhecimento. Escola não é lugar de ficar simplesmente na informação. Como assim informação? O professor entra na sala de aula, eu vou falar, por exemplo, sobre desmatamento. Aí eu falo, que desmatamento é errado, que desmatamento causa consequências ruins para o meio ambiente, e que o homem é que sempre provoca isso, que colocando sempre o meu julgamento, né? Eu não estou construindo um conhecimento ali, eu estou transmitindo informação e possivelmente até minha opinião junto. Né? Então, é muito sério, né, o professor, aí, por exemplo, de ciências e biologia, na sala de aula, porque eu tenho ali, no mínimo, 20 cabeças que pensam de forma diferente, que têm histórias de vida diferentes, que têm famílias com formas de pensar diferentes. Então, eu não posso ser mais uma que vai estar ali também para transmitir uma forma de pensamento minha.
né? Eu tenho que fazer ele entender o que é cada conceito que envolve ali, por exemplo, o conceito de biodiversidade, o conceito de ecossistema, são complexos demais. Quando na escola a gente aprende, ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos que se relacionam entre si. Tá, mas e aí? O que é isso na prática? Onde eu estou é um ecossistema? Onde eu moro tem um ecossistema? Então, a gente precisa, em potencial, a escola tem essa função. E ela tem essa autoridade, né? Ela é por característica própria da escola, é construir conhecimentos, né? Desmistificando também a ideia de que o meu aluno não sabe nada, de que ele é vazio, de que ele não tem conhecimento nenhum. Eu sempre vou estar trazendo exemplos, porque o que eu tenho para trazer para vocês são as minhas experiências mesmo. Um aluno do 8º ano, eu estava explicando sobre plantas. E aí a gente está falando sobre angiosperma, se eu não me engano. Ou não, até o início de plantas mesmo, introdução e tal. Aí eu já veio falando assim, professora, é verdade que tem planta fêmea e planta macho, não tem? Pode falar, porque lá em casa mesmo tem um abacate que ele dá fruto sempre, mas eu sei de pé de abacate que nunca deu fruto, esse trem tá esquisito. Então, assim, e ele queria usar isso para mostrar para os colegas da sala que ele sabia alguma coisa, que ele tinha conhecimento. Então, a forma que você lida com o que o aluno já traz é extremamente importante, porque dependendo de como você lidar com isso, se você já chegar com vários termos científicos e tal e tudo, ele vai se perder, entendeu? O que você falar para ele vai se perder e ele não vai ter agregado nada mais do que ele conhece. Então, você precisa chegar até ele, conversar na linguagem dele e tal, para poder ter um conhecimento sendo construído ali, valorizar o que ele sabe, às vezes alguma informação, algum conhecimento errado, alguma coisa que você precisa corrigi-lo. Então, tem toda uma questão de cuidado mesmo com como você vai agir com isso, né? E isso, eu estou falando de um aluno. E nesse um aluno, eu tenho mais 19 na turma que estão conversando, que estão brincando, que estão mexendo no celular. Então, assim, desafiador, como eu disse. O tempo todo eu vou estar falando isso. É desafiador. O segundo ponto, né, questão de formação humana integral. Gente, esse termo, eu tenho ouvido ele desde o meu primeiro período de faculdade. O tanto que isso é importante, o que a gente precisa buscar desenvolver isso nos nossos alunos. O que seria essa formação humana integral? É você considerar o aluno como ele sendo capaz de aprender, né? E ele ser autor do seu próprio conhecimento. Então, ele é mais ativo na sala de aula, na escola, e não apenas receptor de informações, não apenas uma pessoa que vai obedecer tudo que eu falar, tudo que eu mandar, mas uma pessoa que, se eu falo alguma coisa e ele não concorda, ele tem o direito, precisa ter esse espaço para estar falando. A escola precisa permitir que ele conquiste o seu espaço, que ele descubra a sua identidade, o que ele quer, o que ele sonha, o que ele precisa, o que falta ainda desenvolver nele. Então, a formação humana integral é muito focada na pessoa, né? O professor e os demais funcionários da escola, eles vão ser elementos que vão mediar essa formação dele. Ele que é o autor, né?
E ele vai se desenvolver à medida que eu vou dando as condições. Isso que é o ponto que eu quero chegar. A escola precisa conceder as condições para que as crianças, os adolescentes, eles se desenvolvam, né? E isso aí exige uma série de fatores, que envolvem não só questões financeiras, mas também de formação, de preparo, de unidade, né? A escola toda tem que estar falando uma língua só. Às vezes um professor vai e fala uma coisa, o outro vai e fala outra coisa, o diretor vai e fala outra coisa. Então, é complicado também, né? Mas ela tem esse potencial. A escola tem esse potencial. O viver em sociedade é uma das coisas, assim, que eu, assim, particularmente, que eu adoro. Que eu gosto muito dessa potencialidade da escola. Porque, assim, eu posso ter uma casa bacana, eu posso ter um computador, né? Questão de, por exemplo, eu sou aluna do ensino fundamental. Eu tenho meu iPad, eu tenho meu computador, eu tenho uma família toda bonitinha, meu pai e minha mãe cuidam de mim, me dão tudo o que eu preciso, mas eu chego na sala de aula, eu preciso aprender a respeitar o meu colega, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender, quando, por exemplo, eu vou apresentar um trabalho, a argumentar, a mostrar, me fazer entender para quem está me ouvindo. Então, a respeitar as normas, a falar com educação, a cobrar pelos direitos, conhecer os deveres. Então, o espaço escolar é muito interessante nesse ponto, sabe? Desenvolve a empatia nas pessoas, por potencial, tá? Em questão de potencial, a escola pode desenvolver isso e deve, né? Desenvolver isso nos seus estudantes. Eu quero deixar claro também essa questão de dever da escola, e muito. Só que a quantidade de fatores que vão interferir e talvez impossibilitar que a escola exerça a sua função com excelência, são inumeráveis, tá? Não é só a questão da desvalorização do professor, que realmente é muito grande, muito grande. Vou voltar nisso, na questão lá da minha formação. Eu quero que vocês entendam o que é ser esse professor, esse biólogo, professor na sala de aula de escola pública, tá? Na hora que eu fui montar a apresentação mesmo, eu falei, meu Deus, eu vou afastar os meninos, eu vou assustar. Mas eu não posso mentir, né? O meu primeiro slide falou, é um lugar de desafio, mas é onde brota a esperança. Então, calma que a parte boa vai chegar também. Passando aqui adiante. Então, o que me fez escolher a docência? Eu não queria ser professora. Isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Eu sabia que o curso era de licenciatura, só que eu era tão inocente. Assim, eu formei o ensino médio e já fui para a faculdade. Então, eu não tive um tempo para desenvolver uma maturidade, para entender e tal. Eu fui mais pelo que eu gostava e fui indo e cheguei lá. Desde criança, eu sei que eu gostava de bicho. Eu assistia os documentários que passavam, por exemplo, na TV Cultura. Ainda passa e eu ainda assisto. É muito bom. E eu gostava de todo domingo, gente. Todo domingo eu sentadinha lá no sofá e assistia. E aquilo ali era, nossa, show de bola para mim. E aí, já no ensino médio, uma professora minha de biologia, ela começou assim, dava aula para mim desde o ensino fundamental. Mas no ensino médio, talvez, né, que eu já tinha um pouco mais de autonomia, um pouco mais de maturidade com o conhecimento, ela trazia uns vídeos tão interessantes eu lembro que foi uma aula sobre
tradução de proteínas, replicação do DNA, e aí ela mostrando, no vídeo mostrava o modelo, né, de como acontecia, era uma animação, de como que era formada a proteína, e eu pensei, gente, isso tudo acontece dentro de uma célula. Isso é maravilhoso. E aí eu decidi, eu quero ser bióloga, eu quero estudar mais isso, eu quero conhecer mais isso. E assim foi. Eu prestei o vestibular, fiz o Enem e consegui passar nessa faculdade. Foi um amigo meu, na verdade, que ele inscreveu para mim, porque na época eu não tinha internet em casa, era outra realidade. E aí ele fez a inscrição para mim no SISU e falou assim, Tati, tem ciências biológicas em Diamantina, que não é tão longe assim, né, daqui onde eu moro, mas é licenciatura. Aí eu lembro como se fosse ontem eu respondendo para ele. Ele chama César. Eu falei, nossa, Cezinha, tem problema não. Sendo ciência biológica, isso que importa. E assim foi, né? Ele tentou também para lá e nós fomos para lá. Ele foi fazer engenharia, se eu não me engano. E aí eu formei lá, eu fui para lá, morar lá e estudar. Aí o curso, né? Lembrando, ciências biológicas é um curso de licenciatura. Eu comecei a fazer o curso e as matérias específicas, até mesmo as que não eram assim tão assim do que eu gostava na biologia, né, que era evolução ou mesmo zoologia, eu gostava também de botânica, mas até assim as disciplinas de anatomia, nossa, eu adorava, fisiologia, amava. Só que chegava nas aulas dos conteúdos de licenciatura, de educação, nossa, desculpa o termo, mas era uma chatura. Sabe aquela aula chata? Aquela aula super teórica? Que aí e assim, na faculdade as aulas são maiores, né? Tem tempo maior. Então eu pensei, 1, 2 horas de aula, naquele blá blá blá, aquela coisa canseira, falando dos problemas da educação que todo mundo está cansado de saber. Então, assim, não só eu, mas assim, grande parte dos meus colegas de curso, não só do meu período, mas dos meus veteranos, dos meus calouros, eles estavam ali no curso de licenciatura, mas todos ali queriam ser biólogos, praticamente. Pouquíssimos, assim, a menor quantidade de alunos entrava para lá querendo ser professor mesmo. E isso é sério, é um curso de formar professor. Então, assim, o que está acontecendo de errado? O que tinha de errado nesse curso que não te chamava atenção para a educação, né? E assim, eu comecei a fazer estágio e aí juntou com uma situação que entrou uma professora nova na universidade. E essa professora, meu Deus, eu tenho muito carinho por ela, muito respeito, e ela veio com uma abordagem totalmente diferente. Ela, nos estágios, por exemplo, ela não era muito autoritária, mandando a gente preencher isso, fazer isso, aquilo. Tinha essa parte burocrática também. Mas ela pediu como atividade para a gente, sim, valia muito ponto, era a questão do diário reflexivo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a ideia é o seguinte, você pega um caderninho qualquer e leva para o estágio, aí você vai assistir o professor, né, no meu caso, Ciências e Biologia, dando as aulas e tal, você vai andar pela escola, ver situações, e você vai anotar ali o que você está observando, o que você está sentindo, o que você pensa a respeito. E isso aí foi um divisor de águas para mim, porque eu fui me descobrindo. Eu com esse caderno, foi comigo mesma. Então, eu fui entendendo, sabe quando você está, por exemplo, na adolescência, ou você está prestes a fazer faculdade, você não sabe o que você faz, o que vai ser da minha vida? Você acabou de formar a faculdade, o que vai ser da minha vida agora? Essa ferramenta de escrita tem um potencial de autoconhecimento enorme.
E eu fui fazendo isso e fui me encontrando professora. Eu ficava tão indignada e triste com as situações que aconteciam lá. Era uma escola pública, e assim, meninas novinhas, grávidas, né, andando pela escola. Teve um dia que eu participei de uma aula num sistema que é chamado de PAVE, Programa de Aceleração para Vencer. O que era isso? Eu acho que é esse que é o significado mesmo. Colocar numa mesma sala alunos de sexto, sétimo, oitavo, nono ano, tudo junto, para poder passar logo para o ensino médio. Vocês não têm noção da bagunça que era. Chegava ao ponto de ser violento para o professor. Os meninos pegarem cadeira, começar a jogar, ameaçar jogar, e eu lá no meio. Eu lá no meio e, sim, observando tudo, escrevendo tudo, sem parar, eu escrevia, e chegava a chorar. Eu fui entregar meu caderno para essa professora corrigir, ela chama Luciana. Cheio de marca de lágrimas, gente. Sério. E assim, aquilo ali eu entreguei para ela e falei, não, Luciana, esse caderno tá vivo. De tanta emoção que tinha nele, entendeu? E assim, isso foi oitavo período. Olha só, eu me descobri professora no oitavo período de um curso de 8 períodos. E aí, o que eu fiz? Eu estava fazendo TCC, já tinha apresentado trabalho lá na Colômbia, eu já tinha ido, teve um congresso, e assim, não fui eu que apresentei, não, porque foi em espanhol. Aí meu professor que orientou, que estava me orientando, ele que apresentou o trabalho para mim. Mas era assim, uma coisa que já estava tudo encaminhado, um possível mestrado, a gente estava trabalhando sobre biogeografia de aranhas megalomorfas, as caranguejeiras, né? E assim, Diamantina, ela é muito privilegiada em questão de natureza, que ela tem a Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço passa por ela ali, e a biodiversidade que é única de lá é maravilhosa, inclusive de aranhas de caverna e tal. Então a gente estava estudando a distribuição dessas aranhas. Um belo dia, o que eu fiz? Eu sentei na frente do computador, eu falo assim, um belo dia, mas depois de assim, vários dias de tortura, de pensando sobre o assunto e tal, e até que eu cheguei numa decisão. Eu mandei um e-mail, assim, pequenininho, de umas 40 linhas, para esse orientador meu, e falando com ele que eu tinha decidido ser professora e que eu não ia terminar o TCC com ele. E ele ficou assim, o quê? Eu não tô acreditando, porque assim, na época, eu era uma das primeiras que chamava as disciplinas da parte de licenciatura, né, da parte de educação, de licenciatura, porque era chato mesmo. E eu conversava isso abertamente com o meu professor. Então, ele assustou muito, mas eu fui e falei, chama Zé Paulo, Zé, o estágio foi, assim, me marcou demais. E assim, ele, lógico, né, foi super amigo, atencioso, e falou, não sei, isso que você quer, né, assim, é uma pena, mas se é isso que você quer, então, espero que dê tudo certo. Eu prolonguei a minha graduação em mais um ano, para poder fazer o TCC na parte de educação. Aí que vai. Qual foi o tema do meu TCC? Foi basicamente isso. Por que um curso de licenciatura não chama atenção para seus cursistas para serem professor, né? Aí, usei como experiência o PIBID. Não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem, mas o PIBID, ele é uma oportunidade muito boa para a formação do professor. Pena que o curso de licenciatura, pelo menos na minha época, né, gente? Eu não sei como está agora, não tenho muito contato
Na verdade, eu não tenho contato nenhum com a universidade que eu formei. Por agora, não. Mas aí, o PIBID, ele que devia ser o curso inteiro, entendeu? O curso inteiro devia ser o PIBID. O que é o PIBID? O aluno recebia, o graduando recebia uma bolsa para ele fazer um estágio um pouco diferenciado na escola, porque ele tinha acompanhamento do professor da universidade e um professor exclusivo da escola pública. Então, tanto o aluno, tanto o graduando, quanto o professor da escola recebiam uma bolsa. E aí já era um estímulo a mais. E aí tinha todas as reuniões paralelas, focadas no desenvolvimento de projetos só para o PIBID, tinha recurso para desenvolver. Então, é uma experiência muito interessante realmente para quem quer ser professor. Como eu não queria, eu não fiz PIBID. Mas aí estudei através dele aí essa questão da formação da identidade docente, formação da pessoa se entender como professor, né? Essa questão aí da teoria Torrede é de Bruno Latour. Ele estuda a construção da ciência de uma forma mais socialmente, uma forma mais social, vamos dizer. Entende assim, como que cada fator, cada ator, no caso ator pode ser tanto pessoas quanto coisas que vão interferir ali no desenvolvimento de um projeto, de uma ideia, enfim. Por exemplo, o ser professor, ter a identidade de um professor, se entender professor. Quais os atores, né, utilizando o termo dele, quais os atores que influenciam a favor dessa identidade e quais os atores que influenciam que vão contra essa identidade, que puxam o graduando, o licenciando contra a formação do professor, né? E aí foi isso aí que eu fiz o estudo. E aí várias coisas. A questão, por exemplo, de as aulas específicas, elas falarem do conteúdo específico, mas não relacionar, por exemplo, com a licenciatura. Exemplo, zoologia de vertebrados. A gente estuda lá os bichinhos, né, os diferentes tipos, a gente vê esqueleto, vê tudo aquilo, todos os assuntos relacionados ao conteúdo específico. Mas como abordar isso em sala de aula? Como ensinar zoologia para um aluno de 6º ano? Então, aí fica a desejar a formação de um professor, né? Aqui só um trecho que eu gostaria de ler, que foi na minha introdução do TCC, que é o seguinte, é um desabafo mesmo. Enfim, estou repleta de teorias e reconheço a importância delas, principalmente ao nos trazer um olhar crítico sobre o contexto da educação. No caso aí, as teorias sobre educação, né? Mas, repito, entre essas teorias e a efetivação da aprendizagem dos meus alunos e a minha inserção completa na escola, existe um abismo. Projeto, para mim, é bicho de 7 cabeças. Muitas vezes, não sei como aproveitar as perguntas dos meus alunos e desenvolver o seu aprendizado. Mas como mudar isso se por toda a minha formação intelectual, seja da educação básica ou superior, pasmem, o que foi cobrado de mim, por exemplo, foi uma avaliação final. Teria o meu curso, um curso de licenciatura, me preparado para ser professora? Os saberes docentes só são construídos após a minha passagem pela graduação? Saberes docentes aí relacionado aos saberes da profissão em si.
né? Eu vou desenvolver isso só na prática, depois de formar? E a questão da avaliação final é porque é sempre assim, por toda a minha vida foi assim. A gente tem o conteúdo, o professor fala, a gente faz atividade e tal, mas é uma prova no final de tudo. E as teorias sobre educação falam que essa avaliação tem que ser processual, ao longo do desenvolvimento de ensino-aprendizagem, com o tempo, leva tempo. Então, estava sendo contraditório. Tinha as teorias, mas o próprio curso não agia dessa forma. E talvez fosse uma forma de avaliar de todos os cursos, independente se é licenciatura ou não. Um curso de bacharelado em ciências biológicas, será que seria também interessante ter só a avaliação final? Não sei como está sendo atualmente, né? Mas provas maçantes e tal, a gente tem que começar a entender como que está sendo a minha aprendizagem, né? Como professor, eu levo a refletir isso. Mas por quê? Mas o que é ser professor da rede pública nos dias de hoje? Pois então, eu fiz o TCC e logo comecei a trabalhar. E aí, como eu disse para vocês, eu comecei a trabalhar na escola militar. E aí eu fui toda cheia de força de vontade, né, querendo fazer acontecer e tal, e caía toda hora. Toda hora eu errava, toda hora eu desapontava, quebrava a cara. Por quê? Porque o ser professor envolve demais o seu pessoal, envolve demais você saber quem você é, a sua identidade, e você se posicionar e se identificar na sociedade. Quem eu sou nessa sociedade em que eu estou? Eu sou muito grata aos meus pais, porque eles fizeram de um todo para que eu não sentisse as mazelas da sociedade durante a minha formação. Então, assim, eu consegui entrar para a faculdade cedo, eu tive todo um suporte dos meus pais, assim, obviamente com muito sacrifício, muito mesmo, mas depois que eu formei e comecei a trabalhar, sim, foi um momento que eu me senti até um pouco largada, mas era isso que eu precisava mesmo, porque eu comecei a me ver como mulher numa sociedade machista, eu comecei a me ver negra numa sociedade preconceituosa. Atualmente moro só com a minha mãe, então eu comecei a me ver assim, fruto, vamos dizer assim, presente numa família, sei lá, desestruturada, porque nós temos hoje um sistema de família patriarcal que reina, que domina. E aí, essas características, vamos dizer assim, eu comecei a perceber que elas interferem na minha prática na sala de aula. Que por mais que eu tenha o potencial, o conhecimento, para poder ensinar para os meus alunos da melhor maneira possível, às vezes eu simplesmente não vou conseguir por causa dessas circunstâncias. E além disso, eu tenho alunos que talvez estejam nas mesmas circunstâncias ou piores. Então, a função social de um professor é extremamente importante. Um professor, ele é um professor de resistência o tempo todo. Ele é uma figura de resistência o tempo todo. Para ele ser um bom professor, ele não pode se calar. Ele não pode aceitar as coisas. Ele tem que lutar por ele mesmo e pelos alunos dele, para que ele consiga fazer o trabalho dele e levar conhecimento, construir conhecimento com seus alunos. E aí eu comecei, então, né, essa questão de eu me ver largada, foi mais por opção também. Eu comecei a abrir mão de pequenos, vamos dizer assim,
coisas que eu via que poderiam me atrapalhar, que não faziam parte de mim naquele momento, que vinham muito de graça, muito facilmente. Eu precisava abrir mão para tentar conquistar por mim mesma, né? E é uma luta diária, é uma luta, às vezes, assim, em reuniões da escola, às vezes eu não encontro espaço para falar, e assim, quando depois, ao andar da situação, eu vejo que eu estava certa. São questões que você vê dentro da sala de aula, dentro da sala dos professores, é muito problemático, entenderam? E você resistir a isso a cada dia é um fruto de, sinceramente, é louvável, sabe? Às vezes, eu não é por minha força própria. Às vezes eu não tenho força nenhuma, sabe? E quando eu chego na sala de aula e dou a aula, aí eu me reanimo, sabe? É coisa assim, nossa, fora do normal mesmo, coisa de louco. Porque se você ficar preso a tudo que te impede de ser quem você é, realmente não é, você não consegue fazer nada por ninguém, entendeu? Em questão de profissão de professor. E muitas vezes que eu estou na sala de aula, em casa, na hora que eu chego em casa, eu paro para pensar nas coisas, eu penso assim, muitas vezes eu já pensei, gente, eu sou a pior pessoa do mundo para estar numa sala de aula. Porque justamente por tanto problema que eu preciso enfrentar para poder assim, conseguir fazer bem o meu trabalho. Mas aí depois me vem uma coisa assim que eu penso assim, mas é disso que os meninos precisam, né? É claro que cada pessoa, cada professor tem um desenvolvimento melhor em alguma coisa, né? Ninguém é perfeito e cada um tem suas potencialidades e tal, mas eu me vejo ali como referência mesmo, né? Quando eu vejo que a luta minha é grande, eu penso que a luta dos meninos também né? Que eu não estou sozinha no barco, que é isso mesmo. Então, ser professor nos dias de hoje, né? Talvez é sempre, né? Nos dias de sempre. Mas eu me percebo agora, né? Como que essas questões sociais são extremamente importantes e interferem, né, na sala de aula, no desenvolvimento profissional. Então, você que quer ser, por exemplo, professor de ciências ou biologia, você quer ensinar realmente o seu aluno a preservar o meio ambiente, ele entender como funciona o sistema natural, de biodiversidade e tal, as questões sociais que implicam em você, elas implicam também na sua prática. O que eu percebo é isso, entendeu? Bom, escola básica, lugar de divulgação científica. Tem outro ponto que eu gostaria de comentar, que é sobre essa questão de divulgação da ciência. Existem várias revistas, existem nas redes sociais, tem as páginas, né, próprias para a divulgação da ciência, que são interessantes demais. Vários canais no YouTube, por exemplo, que tratam de assuntos ligados à ciência de forma muito interessante, chamativa. A escola também é um espaço para isso, né? E a gente tem que entender por que é um espaço de divulgação científica. Primeiro, porque é um espaço de construção de ciência também, né? A ciência é construída socialmente. Se eu estou fazendo, vamos supor, eu sou um farmacêutico, que seja, e estou fazendo um medicamento. Esse medicamento, ele é para as pessoas. Então, eu preciso ter um mínimo de respeito para ouvi-las, e fazê-las entender sobre
o que lhe cabe, né? Porque as pessoas não são vazias de conhecimento. O que está sendo produzido na universidade, e eu vou, vocês podem entender como tocar o dedo na ferida e tal, mas é isso mesmo. O conhecimento que é construído na universidade não pode ficar só lá enquanto está sendo construído, porque às vezes tem essa divulgação depois que ela é feita. Depois que foi feito lá dentro das paredes da universidade, enfim, aí que leva conhecimento das pessoas e tal. Eu gostaria de chamar atenção para ver se existe uma possibilidade de fazer com que as pessoas comuns, elas, de alguma forma, elas possam participar, possam ser ouvidas. Eu falo mesmo, por exemplo, da questão da ciência educacional também. Porque, tipo assim, as leis são feitas, as formulações aí para cada ano são feitas. Não sei se vocês já ouviram da proposta do novo ensino médio. Vai acontecer se nenhum professor de escola pública for ouvir. Pelo menos a mim não chegou. E é uma coisa absurda. De ciências da natureza não vai ser obrigatório. O aluno, ele vai ter uns conteúdos obrigatórios, por exemplo, de português, matemática, se eu não me engano, sociologia, não sei se tem mais algum. Aí ele faz um tempo aí, ele vai ter um tempo para esses conteúdos que eles falam que são básicos, e aí depois eles podem escolher para qual que eles vão especializar. Aí eles vão escolher a própria linguagem, ou ciências sociais, ou ciências da natureza. Isso, assim, para adolescente de 15, 16 anos. Entenderam? Então, assim, precisa saber, precisa ter esse diálogo com a população, de maneira geral, que cabe dentro daquele conhecimento. Né? Não é sair perguntando realmente para qualquer um, de uma forma desorganizada. Não é isso que eu quero dizer. Mas ter o respeito por quem já tem algum conhecimento nesse assunto. Entender? Poxa vida, a gente está aí na lida todos os dias, enfrentando esses desafios todos na sala de aula, para aí, do nada, a gente receber a notícia que pode ficar desempregado do nada, porque o aluno pode não escolher ciências da natureza. E o quanto vai fazer falta isso para eles, isso é muito sério, né? Então, desde a questão fundamental da ciência, quando você pega, por exemplo, um caderno com os conhecimentos básicos, né? O cronograma, não, currículo de ciências e biologia do ensino público, eles falam, uma das primeiras coisas é justamente isso. Por que ensinar ciência na escola, né? O primeiro ponto foi o que eu já mostrei lá atrás. O mundo pede conhecimento científico. Para você se posicionar, você precisa ter esse conhecimento. Para você se desenvolver, você precisa ter esse conhecimento. Para você ser quem você é, você precisa desse conhecimento. Né? Então, às vezes, ações políticas podem promover injustiças porque as pessoas não se posicionam com os argumentos científicos, né? Ou até as práticas de um cientista, a questão da observação, a questão de coleta de dados. Então, isso precisa participar ali da escola também, né? E esses dois últimos pontos aí, construção social do conhecimento, eu friso, é extremamente importante. A mitificação que eu fiz com os meninos, acho que do 7º ano. Primeira aula de ciências. Eu fui pedir para eles o seguinte: eu quero que vocês façam o desenho de um cientista. Quando vocês pensam em cientista, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, eu quero que vocês façam um desenho. Aí, isso foi da primeira turma que eu dei aula de escola pública. Foi em 2016. E aí, todo ano eu faço isso.
essa atividade com os meninos do ensino fundamental. Aí eu achei interessante o seguinte, primeira coisa, a maioria dos desenhos é esse esqueminha aí mesmo. O Einstein, né? Cabelinho arrepiado, no laboratório com os instrumentos de laboratório, a caveirinha lá mostrando o perigo. Então tem essa imagem ideal de cientista. E é um ideal distantíssimo deles. É uma coisa que está muito longe deles, né? E o interessante é esse do Zika vírus. Na época, foi na época que estava tendo, foi uma epidemia mesmo, né? Teve um surto, na verdade, aí de Zika vírus, e estava se falando demais disso, e lembrou, né? E fez o desenho do mosquitinho. Então, a gente precisa trabalhar essa desconstrução. E assim, não é só eu falar como professora. Não é só eu chegar e falar, não, cientista não é só isso. Você pode ser um cientista. Aí pode virar para mim e falar, tá, professora, eu posso ser um cientista? Então, eu quero ser um cientista agora. Né? Então, é aquela questão de criar condições, né, para o meu aluno desenvolver as habilidades, tanto práticas como conceituais, quanto emocionais com relação ao conteúdo. E aí entra vários critérios. A questão do fazer, deixar o aluno fazer, levar o aluno a observar, dar tempo para ele observar, para ele colocar do jeito que ele acha que é, ir acompanhando com ele o processo de desenvolvimento daquela aprendizagem. Então, é um tema que é extremamente importante ser levado em conta em sala de aula. Um exemplo prático dessa questão da divulgação da ciência, e às vezes desse distanciamento entre ciência e as demais pessoas, e assim, talvez uma falta de entendimento entre os dois e tal, foi uma situação que aconteceu comigo. Assim, vocês podem pensar assim, o que vocês quiserem, mas eu vou relatar e isso aconteceu mesmo. Eu estou construindo um pequeno escritório aqui para mim, na minha casa, principalmente nesse tempo aí de aula remota, tá fazendo muita falta. E assim, tá em processo de construção ainda, então assim, tem muita coisa para fazer, para terminar. E aí um dia eu já estou usando a sala para trabalhar, sabe? Aí eu estava lá trabalhando, fiquei até tarde, e aí eu falei assim, eu vou dar uma pausa para comer alguma coisa, que eu tô com fome. E assim eu fiz, eu fui à cozinha, fui fazer alguma coisa, preparar alguma coisa para comer, comi, e aí me veio um cansaço, que eu pensei assim, não vou voltar para lá, eu vou usar esse tempo para descansar. Vou parar por aqui. E aí, nisso, eu voltei lá no escritório para poder fechar tudo lá, arrumar as coisas e tal, né? Apagar a luz, desligar o computador. Aí, tem um corredor que dá de frente para a porta de fundo do escritório, e essa porta, ela dá para o quintal de casa. Aqui, na verdade, não é quintal, é uma área mesmo, uma varanda. Aí, o que acontece? Eu dei, assim, de cara com uma cobra coral, entrando, assim, debaixo da porta. Tem uma frestazinha debaixo e ela coube perfeitamente ali. E nisso aí eu fiquei tão apavorada, mas tão apavorada, porque, sério mesmo, as cobras que eu já vi, foi na universidade, elas estavam todas mortas. Eu nunca tinha visto cobra viva na minha vida. E a primeira que eu vi foi coral. Então, assim, eu fiquei com muito medo. E aí eu chamei minha mãe já idosa. Aí ela assim, Tati, vai no vizinho, chama o vizinho para ajudar a gente. E eu fui. Só que assim, no vizinho que eu fui,
não sei se porque estava assistindo televisão, alguma coisa alto lá, e não me escutou. Chamei e não me escutou. E nisso aí, isso foi o vizinho da frente da minha casa. Eu comecei a escutar lá dentro da minha casa um barulhão, pá, pá, pá. Eu tô assim, meu Deus, minha mãe tá matando esse bicho sozinha. Aí eu fui correndo, voltei para lá, e ela teve uma coragem que atirou de não sei de onde e matou a cobra. Só que aí, sabe o que eu fiz? Que ela tava, olha que interessante, ela tava batendo no meio da cobra, falando assim, é aqui que fica o veneno, tem que bater aqui. Aí eu falei assim, não mãe, tá doida? Eu fui, peguei a vassoura dela e eu terminei de bater, sinceramente, bati na cabeça. E mãe, aí viva e tentar um ataque. Aí nisso aí, busquei ali, coloquei no saco, né, para colocar no lixo e tal. Depois eu pensei, eu poderia ter ligado a vigilância sanitária, mas, primeiro, daqui da cidade, né, da prefeitura, estava de noite, e já era que umas 8 horas da noite, no mínimo. Então, não tinha nada aberto. Eu caçar Ibama, nem número de Ibama, sinceramente, eu não tenho. Aquela cobra, ela ia esconder, mas eu ia ficar esperando outro dia para poder chamar alguém, para poder tirar ela lá. Eu não tive o que fazer. E aí, e o interessante foi que minha mãe também teve esse pensamento um pouco assim, falei, nossa, será que a gente agiu errado? Aí eu falei assim, mãe, é o que a gente pode fazer. Tanto é que semanas depois a gente ainda estava traumatizado por causa de ver o bicho, entenderam? Então, assim, pra vocês verem o tanto que é. Uma coisa é o conhecimento, uma coisa é você aprender sobre aquele bicho, aquele animal, outra coisa é você ter contato com ele e contextualizar esse contato em uma situação social que é o seguinte, só então, quando a gente faz ciência, né, é produtor de um conhecimento científico, a gente tem que ter essa empatia com as pessoas. É claro que a gente precisa levar o conhecimento, levar elas a entenderem que a gente está, né, vamos dizer assim, no lugar delas, né? Que elas não estão para ali para matar, para ameaçar, enfim, né, na questão da cobra propriamente dita, mas ter essa solidariedade, compartilhar do sentimento, do pensamento das pessoas, por que elas têm medo, por que elas, entendeu? É a questão de imersão, você vai imergir na situação de uma população, enfim, né, para poder entender mesmo, e aí você consegue resultados melhores quando você fala assim, de uma maneira que dá para entender, você se aproxima da realidade daquela pessoa. Isso aqui é um outro exemplo que eu acho muito interessante. Foi de uma das minhas primeiras turmas também, e aí foi a primeira aula. Deve ter sido uma das primeiras que eu fui começar a falar sobre biodiversidade. E aí, antes de falar o que era, falar sobre o assunto mesmo e tal, eu só coloquei no quadro para você. O que é biodiversidade? Eu coloquei no quadro esses dois termos também, bio de vida e diversidade diferente. Aí o aluno foi e respondeu assim: porque nós não somos iguais por fora, somos iguais por dentro. Porque Deus nos fez iguais por dentro, não pela imagem. Porque nosso corpo é feio, não sei se ele quis dizer isso. É cheio de ar.
Por isso se chama biodiversidade. Então, ali você consegue ver o seguinte, pessoal, né, não científica, vamos dizer assim, né, com o conceito, sim, você percebe que ele entende que o ar, né, quando eu falo assim, bio é vida, e quando ele fala que é cheio de ar, talvez ele está relacionando o ar com a vida, né? Então, talvez uma visão, talvez religiosa, né? Sobre o assunto, mas eu preciso respeitar isso, entenderam? Eu preciso levar em consideração esse conhecimento que ele tem. Não quer dizer que eu não vá falar sobre o conhecimento científico a respeito de biodiversidade, mas eu preciso aí fazer com que ele não pense que ele precisa largar isso que ele acha que é, né? Então, mais uma vez, para mostrar aí a questão, a divulgação científica acontece o tempo todo pelo professor, né? E precisa ter esse respeito, esse diálogo o tempo todo. E aqui, outra coisa que assim, eu acho maravilhosa, eu tenho muito orgulho, foi no tempo que eu fiquei em Diamantina, como eu ainda tinha muito contato com a universidade, a Luciana, que é a minha professora, né? Ela começou a mandar os estagiários para mim. Eu já trabalhando, aí ela mandava os estagiários, os alunos das disciplinas que tinham que fazer alguma coisa na escola. Aí eu coloquei todo mundo para trabalhar para a Feira de Ciências, porque foi a minha primeira Feira de Ciências, só tinha eu de professora de ciências, era uma escola pequena, então era o quê? 2 turmas de sexto, 2 de sétimo, 2 de oitavo, 2 de nono. E assim, os outros professores, eles esperavam de mim que eu desenvolvesse as ideias principais e tudo, e tal. Eu disse, meu Deus, sozinha não dou conta. E aí, esse exemplo mostra o quanto que é importante, interessante e eficaz a parceria da escola com a universidade. É uma possibilidade que, assim, traz muitas vantagens, eu acredito que tanto para a escola quanto para a universidade. É um meio de aproximação mesmo, né? E aí, nessa primeira imagem, os meninos, pela primeira vez, vendo por uma lupa alguns insetos. E assim, fascinados. A gente ia falar assim, um de cada vez, mas vai todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo querendo ver, querendo observar. As 2 imagens, né? A primeira aí, stand de lixo, e a segunda parecendo um caminhãozinho com caixinha de leite. A gente está falando sobre lixão e o aterro sanitário. E os meninos que fizeram as maquetes e tal, e foi muito produtivo, muito proveitoso. E essa última aí é uma turma de 9º ano. Pensa nos meninos, assim, que cheios de vida, sabe? Cheios de vontade de fazer coisas e colocar a mão na massa. E eles tinham muita vontade. Eles que trouxeram essa ideia para mim, professora, vamos usar a luz com neon. Aí eles escreveram aí na camisa para poder aparecer o escrito 9º ano e tal, só que não está aparecendo muito bem aí, mas assim, foi muito proveitoso para eles também, eles gostaram demais. E sim, tudo com o suporte da universidade, sabe? Sem eles eu não tinha conseguido fazer tudo isso, não. Aqui foi uma outra proposta, que foi com um dos sextos anos, que foi o seguinte, ao final do horário acho que foi por 2 semanas, alguns meninos de um desses cestos, eles iam nas salas e pegavam os lixos que tinha lá, que eles deixavam nas outras turmas. Vamos supor, sexto B, uma turma do 7º A. Aí ver qual que é a turma que
poluía mais a sala, qual que poluía menos. E, assim, a matemática esteve presente o tempo todo. A observação, anotando os dados, observando os dados. Isso para uma turma de sexto ano, e digo mais, é uma turma problemática. Era uma turma extremamente problemática da escola, que muitos dos professores, assim, os mais velhos, tinham direito de escolher turma, não escolhiam essa turma porque justamente era muito problemática. E aí os professores novatos, né, no caso eu, acabava pegando. Só que no meu caso nem tinha tanta escolha, porque era só eu professora de ciências. Mas eu fiquei encarregada por essa turma em especial. Eles me deixaram com essa turma. E foi muito proveitoso. Aquelas maquetes lá foram eles que fizeram também. E aí eu achei maravilhoso isso aqui. Foi até a estagiária que escreveu para a gente que o que, né, e de repente o que era lixo virou arte. Né? Então, quando você acredita nos meninos, que qualquer criança pode aprender e fazer coisas bacanas, as coisas começam a acontecer a seu favor, a ajudar para que dê certo. Entendeu? Então, assim, quando eu falo que a educação ela é problemática, desafiadora, mas ela também é uma fonte de esperança maravilhosa. Então, vocês estão vendo aí, isso aí é caixinha que os meninos fizeram dos roxos e fizeram realmente uma obra de arte. Ficou, assim, maravilhoso. Achei, assim, lindo demais. Uma outra possibilidade do biólogo estar, né, ligado com a educação, sempre foi uma viagem que a gente fez, Museu de História da UFMG, e assim os meninos ficam maravilhados também. É muito interessante. Eles olham, eles pegam, eles querem mexer. Interessante esse rapazinho aí. Ele não desgrudou de jeito nenhum do tablet dele. E o tablet eu não consegui me livrar dele. Mas ainda assim, foi uma experiência muito bacana, muito interessante. Né? No caso aí, esse moço aí, ele foi instrutor, né? A gente fez a trilha, teve um momento aí que estava sentados para plantar, fazer mudinhas mesmo. Então, foi muito proveitoso também. Então, sair da sala de aula e para esses espaços que a gente fala de não formais, né? Também trazem aprendizagens significativas para os meninos. Aqui é um pequeno vídeo, eu não sei se vai dar para reproduzir aí. Vou tentar. Aqui, ele está mostrando um bicho-pau. Aí eu quero que vocês prestem atenção na reação dos meninos com o bicho-pau. Deixa eu pegar. Não pegou, gente. Aí. Então, e assim, eles querendo pegar e falando, esse é o macho, e já percebendo que existe o dimorfismo sexual, né? Então, é muito interessante, muito proveitoso. Aqui, foi uma prova que eu fiz de recuperação para um aluno do 7º ano que tinha muita dificuldade e era sobre o conteúdo de células. E na escola não tinha laboratório, não tinha microscópio, nada disso. E aí eu falei, gente, se eu fizer uma prova escrita, esse menino não vai pegar nada. Aí a gente foi e montou o bolo da célula procariótica. Ela tá faltando um pedaço aí, que eu acho que é comer um pedaço da membrana plasmática aí, que é esse compridinho rosa aí, né? Uma balinha. Mas foi muito interessante também. E eu avaliei ele por meio da confecção desse bolo. Foi bacana demais. Aqui outro, para a gente ver a questão do chulé, desenvolvimento de micro-organismos que provocam os odores.
E aí eu aproveitei que estava tendo uma semana de esportes na escola e assim, suados, né? Que coisa toda. Aí, terminado o jogo, falei assim, então todo mundo tira o tênis aí agora. Aí eles tiraram, eu fui, coletei com o cotonete, usei coisas assim simples para fazer o meio de cultura, caldo de galinha, caldo de carne, não sei, a gelatina colou, fizemos, tampamos direitinho, colocamos lá para observar, e eles ficam assim, super curiosos para ver quem que tem o pé mais chulesento, quem que tem. Ah, é muito bom, é uma experiência muito boa. E agradeço mais uma vez pela oportunidade. Às vezes eu não tenho assim, né, muito conhecimento científico para trazer para vocês, como eu falei, é basicamente minha experiência mesmo, para mostrar para vocês o quanto que é importante esse biólogo ali na sala de aula, e as repercussões mesmo, né, que envolvem o profissional, desde a sua formação até a sua prática mesmo em sala de aula. Agradeço muito. Essa imagem é um aluno muito que eu guardo com muito carinho também. Ele era do sexto ano, não sabia ler, tinha muita dificuldade, mas era um aluno muito curioso, muito divertido. E, assim, são coisas que renovam a esperança da gente a cada dia, né? Então, estou aberta aí para questionamentos, perguntas, e mais uma vez, muito obrigada. Então, Tatiane, muito obrigado pela palestra, e foi muito boa, gostei bastante. E agora vai ser disponibilizado o formulário para aqueles que quiserem assinar a lista de presença, tá bom? E às 2 horas da tarde vai ter outra palestra também. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat ou pode abrir o microfone, se quiser. Então nem é muito uma pergunta, não. Eu só quero falar que foi muito bom ouvir isso tudo, né? Porque é foda, né? A gente pensa que é simplesmente ir lá ensinar o que é uma célula, ensinar o que é biodiversidade, mas é tanta, tipo assim, é tanta gente junta, né? E eu nunca, tipo assim, eu nunca tive esse pensamento que você me trouxe, sabe? Tipo, de não passar o que você quer, sabe? Passar o que é o certo, né? Tipo assim, não, tipo, igual você falou lá de biodiversidade, aí um menino falou que era por causa de Deus e etc e tudo, né? Não, tipo, tirar isso dele, né? Mas falar também, né? Tipo, o, o, o tipo assim, o outro lado, né? Isso foi, tipo, muito massa, foi muito legal mesmo. Parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada, viu? É como eu disse, é difícil, mas é gratificante. Obrigada, Tatiane, pela sua participação, né? Sua disponibilidade de dar um tempinho seu para a gente. Eu sei o tanto que deve estar corrido ultimamente, né? Mas você tirou esse tempinho para poder participar do nosso evento. Pode ter certeza que você é uma inspiração para os seus alunos, muito empenhado no seu trabalho, com tudo que você faz. E pode ter certeza que isso é ótimo para a vida de todos os alunos. E muito obrigada novamente. Acho que se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente pode encerrar. O formulário ele deu um problema e a gente está resolvendo. E assim que tudo tiver resolvido, a gente pega e manda no grupo. Ok, obrigada, viu, Gabriela?